Abrir o diastema anteroinferior na boca do meu paciente. Como resolver? Primeiro, é um sinal de que o paciente não está usando o protocolo. Qual protocolo? 1 hora acordado com os lábios unidos e a noite inteira enquanto dorme. Por quê? Se você perguntar isso pro seu paciente, certeza que ele vai concordar com você que ele não está usando da maneira correta. Geralmente, o paciente que está tratando com a odontologia miofuncional, ele é respirador bucal ou respirador misto e ele tem uma incompetência labial ou um selamento labial que é ativo. Ele não tem volume labial suficiente para os lábios se encostarem de maneira passiva. Então, quando a gente coloca o aparelho, o MyoBrace, na boca dele, acaba afastando um pouco mais os lábios. Com isso, dificulta mais. E aí, nosso papel é instruir esse paciente para ele usar 1 hora acordado, tanto para aprender a deglutir a saliva e à noite não babar na cama, quanto para estimular o selamento labial. E aí a gente ensina também, tem a maneira correta, que é trazendo o lábio superior, que geralmente ele que é o lábio que está curto e está em hipofunção, de encontro com o lábio inferior, então fazendo esse movimento aqui, e lembrar de não fazer a parte errada, que geralmente é ativando o mentoniano. Isso aqui mantém o lábio superior em hipofunção e curto, e aí, ao invés de ajudar, esse selamento labial pode exacerbar a disfunção de mentoniano que ele já tem e manter aí, tornar o processo de correção da deglutição mais difícil. Então, quando o paciente não usa corretamente, ou melhor, às vezes ele nem usa aquela 1 hora acordado, às vezes ele usa e não faz o selamento labial, o que acontece? A boca, quando se abre, ela cai para trás e para baixo, como esse movimento que eu tô fazendo aqui. Quando isso acontece, com o aparelho em posição, a face lingual dos incisivos inferiores vai tocar com o peso da mandíbula com um pouco mais de força na região inferior do anteparo lingual, nessa região aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, os dentes estão encaixados aqui, quando abre a boca, essa região aqui encosta com mais força na região inferior do anteparo lingual, fazendo com que esses dentes possam até se vestibularizarem. Em alguns casos, abre diastema entre os incisivos centrais e inferiores, ou até mesmo fica uma mordida de topo, tá? A culpa não é do aparelho, a culpa é da ausência de selamento labial com o uso de 1 hora acordado. O paciente precisa, essa 1 hora, muitas vezes por ser muito pouco, ela é subestimada. E aí o paciente acha que não tem importância. E é nossa obrigação explicar para o paciente a importância e para que serve usar 1 hora acordado. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu recebo com muita frequência essa pergunta. Patrícia, abriu o diastema anteroinferior. Inclusive, no curso de São José dos Campos, teve uma colega que falou: Patrícia, quando acontece isso? Aí, na hora, eu já virei para ela e falei assim: você não usa acordada? Ela não teve como se defender, porque isso é uma resposta à ausência do uso correto, à ausência do protocolo. E aí virou brincadeira, tudo mais, porque quando um paciente ou colega fala que isso aconteceu, pode ter certeza que não está usando da maneira correta, que é o protocolo de 1 hora acordado com o selamento labial. E muito menos deve estar fazendo exercício, tá? Então, isso se corrige facilmente fazendo o protocolo da maneira correta, tá? Se ficar alguma dúvida, pode escrever debaixo desse vídeo ou manda no particular. Um abraço e uma ótima segunda-feira para todo mundo.